que eu sempre falo sobre planejamento estratégico? Gente, de forma bem simples. Você quer fazer planejamento estratégico? Você precisa ter segurança que você está envolvendo todo o seu negócio no planejamento estratégico. Imagina uma empresa, como algumas que a gente atende hoje mesmo, eu estava conversando com uma empresa aqui de 450 funcionários, uma unidade de negócio deles, então eles são subdivididos em unidades. Uma unidade tem 450 funcionários, tem 15 diretorias, cada diretoria tem várias gerências. A gente tem uma operação aqui que deve ter mais de 2.000, 3.000 funcionários, que deve ter, sem exagero nenhum, pelo menos umas 50 gerências. Como que você tem segurança que você colocou as 50 gerências conectadas e direcionadas ao mesmo objetivo estratégico da empresa? Isso é muito difícil. Então, não adianta a gente tentar abrir o leque demais em diversas ferramentas, diversas áreas, porque a gente se perde. E para isso, existe o Balanced Scorecard. A metodologia base, toda proposta da Pró-Estado, eu explico com base nisso aqui. Quando eu falo de planejamento estratégico, qual é o objetivo principal de qualquer negócio? É faturamento, é lucratividade, é gerar valor para o CNPJ. E depois daquilo ali, a gente tem a supremacia da vontade dos acionistas. Então, os acionistas querem algo para a empresa. E aí, a gente vai, stakeholders, razão social e N fatores. Tem um cliente, Rafaela, que a gente vai entrar lá agora para começar a fazer o planejamento estratégico. E ele quer crescer o faturamento dele. Inclusive, acho que é seu cliente de amanhã de manhã, nas próximas semanas. A gente quer crescer o faturamento deles. Por exemplo, se ele virar para mim e falar, Carlos, eu quero alcançar um faturamento, sei lá, vou chutar um número. 12 milhões de reais. Isso aqui é o faturamento que ele quer alcançar no resultado financeiro dele, no planejamento estratégico. Disso, ele vai falar que ele quer alcançar isso com 30% de margem líquida. E ele quer ter uma geração de caixa de pelo menos, sei lá, vamos colocar que se fosse 12 milhões, 30% de margem líquida, vamos colocar que ele quer fazer uma geração de caixa de pelo menos 3 milhões de reais. Isso é um pedaço da definição dele financeira. Mas isso me dá base para tomar várias outras decisões. Por exemplo, se eu quero faturar 12 milhões, 30% de margem líquida, né, resultado líquido, eu vou ter 3 milhões e 600. Se ele quer gerar um caixa de 3 milhões, ele só pode reinvestir até 600 mil. Então, só com isso aqui, eu já tenho que definir que ele não pode reinvestir mais. Então, eu começo a definição pelo planejamento estratégico financeiro e, com isso, eu começo a sustentar. Como que eu vou chegar nesse faturamento? Eu vou começar com métricas de mercado. O que eu preciso para sustentar isso? Talvez, para alcançar essa margem aqui de 30%, eu preciso automatizar os meus processos de atendimento. Então, ele pode colocar aqui, como uma estratégia de mercado, o crescimento da base dele de clientes virtuais, online, ou ele quer ser reconhecido como uma referência em atendimento virtual. O que isso aqui vai ajudar? Eu preciso fazer com que esse faturamento seja sustentado pelas métricas de mercado. Então, olha, o meu cliente médio hoje tem um ticket médio de, sei lá, R$1.000. Acho que R$1.000 vai ser muito pouco para chegar em 12 milhões. Vamos colocar que o meu cliente médio hoje, ele é de R$10.000. Para chegar em 12 milhões, eu tenho que faturar 1 milhão por ano. Vamos colocar que o faturamento dessa empresa hoje está em R$500 mil por mês. Desculpa, para chegar a 12 milhões por ano, eu tenho que faturar 1 milhão por mês. Eu estou lá com R$500 mil de faturamento, ou seja, eu tenho que dobrar meu faturamento. Para dobrar esse faturamento e chegar em 1 milhão, se o meu ticket médio é 10 mil, eu tenho que chegar a mais 50 clientes. Esses 50 clientes vão me ajudar a ter uma base, porque eu quero decidir isso até o começo do ano. Se hoje eu faturo 500 mil e no final do ano eu quero ter faturado 12 milhões, se eu não mudar o faturamento para 1 milhão desde o primeiro mês, eu não vou alcançar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu faturamento e começar a distribuir ele. Primeiro mês eu vou faturar 500, segundo mês eu quero faturar 700, depois 800, 900, 1 milhão, e eu vou ter que passar de 1 milhão, porque a soma dos meses vai ter que terminar em 12. Então, eu vou colocar aqui a minha meta de crescimento de cliente na base de mercado. E aí, essa meta de crescimento de cliente, eu posso começar a estabelecer objetivos. Por exemplo, hoje, para crescer com essa quantidade de clientes, eu não posso mais ter atendimento somente presencial. Eu preciso crescer a minha base de clientes virtuais. E talvez eu não tenha um produto. Então, eu vou ter que modelar uma unidade de negócio. Eu posso colocar uma BU, né, uma Business Unit, uma unidade de negócio para clientes virtuais.
E isso vai gerar demanda para o meu marketing, para o meu comercial e para várias outras áreas. Então, eu defini meu objetivo financeiro, defini o meu objetivo de mercado, e para isso, eu vou ter que começar a definir processos. Então, o que eu preciso para ter uma unidade de negócio agora de clientes virtuais? Eu preciso implantar o meu ERP, eu preciso implantar o meu sistema de atendimento, eu preciso fazer uma implantação, por exemplo, de um marketing estratégico para começar a comunicar com isso. Eu posso definir que eu quero ter uma equipe de conversão dos clientes presenciais para clientes virtuais, porque eu sei que eu consigo escalar mais rápido com isso. E na hora que eu chego nesse ponto, eu saio do procedimento e entro numa área de pessoas e sistemas. Então, por exemplo, se eu quero construir uma área agora de atendimento virtual, eu vou falar, eu preciso definir procedimentos, eu preciso definir um software, definir a ferramenta que eu vou colocar aqui na minha área de procedimentos, que vai sustentar a minha nova unidade de negócio. Com isso, eu preciso passar para quê? Eu preciso ter pessoas e processos. Porque eu preciso ter pessoas e sistemas. Porque a inovação aqui no final do planejamento estratégico sustenta a base de processos, porque processos são gerenciados por pessoas dentro de ferramentas. Então, agora eu vou usar o GLPI como uma ferramenta de chamado. Eu vou usar o Office como uma determinada ferramenta. Quem vai usar são pessoas. Então, eu defino a ferramenta e defino o treinamento que eu preciso para capacitar meu time. Quando eu faço isso, eu fiz aqui um planejamento top-down. Eu vim do topo para o fundo. Eu defini a minha meta financeira. Com ela, eu defini como que eu ia sustentar essa meta através de tratativas comerciais de mercado. Com isso, eu estruturei processos como CRM, atendimento, tudo isso, para que sustente esse comercial. E para sustentar e executar esses procedimentos, eu decidi que eu preciso de novos softwares e pessoas bem treinadas. Esse é o jeito que eu planejo. Mas a implantação, ela é bottom-up. Ela é de baixo para cima. Quando você tem uma equipe bem treinada, vou dar um exemplo de um cliente que a gente estava conversando hoje, que a gente está indo para lá atender nos próximos dias. Se eu tiver uma equipe muito bem treinada e que conhece a ferramenta do Office 365, a gente conseguiria executar processos com mais facilidade lá dentro? Processo de compra, processo de marketing, processo de análise financeira. Com os processos bem estabelecidos e seguidos de forma correta, eu vou atuar comercialmente da forma que eu esperava. Com isso, o resultado financeiro é somente uma consequência, basicamente. Se eu faço um planejamento estratégico bem feito e executo ele da forma correta, eu vou acabar chegando no meu resultado financeiro. Porém, como que eu controlo isso? Como que eu defino as metas que eu tenho que seguir? Como que eu acompanho meus objetivos? Como que eu acompanho meu plano de ação de implantação? Esse é o maior gargalo das empresas. 90% das empresas que eu entro hoje, 90% não, eu chutaria que 95%, eu chutaria até mais, eu acho que 97% das empresas que eu já entrei na minha vida não tinham escritório de projetos. E nem cogitavam a necessidade de ter um escritório de projetos lá dentro para acompanhar implantações como um planejamento estratégico, um software, um Office 365, uma ferramenta, uma nova unidade. As pessoas dividem essas tarefas de gestão de projeto com outras atividades. E aí tem uma frase do Jeff Bezos, que ela é muito boa. Ela explica de forma bem simples que a maneira mais eficiente de você fazer uma coisa importante dar errado é você colocar alguém part-time para executar aquilo ali. Se a pessoa não tiver full-time preocupada com o projeto de planejamento estratégico, com o acompanhamento, com a definição daquilo ali, ela não vai conseguir acompanhar, ela não vai priorizar. E com isso, o planejamento estratégico fica em segunda mão, fica em segunda opção. Aí você pega a estratégia do seu negócio, a sustentabilidade do seu negócio e coloca como a segunda opção de uma determinada área. Com isso, não avança. Então, quando eu entendo essa estrutura, a primeira coisa que eu preciso entender é como que eu defino as metas, como eu defino os indicadores e como eu acompanho eles. E é isso que a gente quer falar aqui hoje, falando de Office 365. Se a gente falou dessas questões todas de metas, indicadores e tudo isso, o que a gente precisa ter? Acompanhamento. E o acompanhamento vai muito em análise direcionado para KPIs, indicadores chaves, né, de processos. Tem também a ideia dos OKRs, que é mais moderna, que é o objetivo chave de resultado lá, objetivo e chave de resultado, né?
Você define o objetivo e uma chave que te garante que aquele resultado vai acontecer. Mas o que acontece? A gente falou lá que, eu quero chegar a um faturamento de 12 milhões, com uma margem de 30%. Essa margem de 30%, ela é líquida? Ela é lucro líquido? Ela está relacionada, por exemplo, a EBITDA? Ela está relacionada a lucro menos investimentos? O que é esse indicador que eu quero buscar? Se eu não deixar claro o que é essa informação, eu tenho um gargalo. E o que eu vejo muita gente fazendo? Define o indicador, olha se existe um dado e conecta um BI diretamente a esse dado. Exatamente isso aqui que as pessoas tentam fazer. Entra na empresa e valida o seguinte. Eu tenho um planejamento estratégico, eu quero controlar o indicador. Eu tenho, sei lá, o resultado da empresa estruturado dentro do sistema deles de, por exemplo, de DRE. Tira uma DRE lá, tem um indicador de resultado lá dentro. Ou tem a contabilidade que tem um resultado lá que ela demonstra. A pessoa vai lá, pega uma forma de conectar esse indicador diretamente a um BI e define que isso é um KPI, é um OKR, é um indicador estratégico. Aonde a gente ganha muito espaço hoje nos clientes, e a gente recomenda que todo mundo faça isso, é que a gente não acredita nesses dados, porque a gente tem que validar eles. Várias e várias vezes a gente entrou numa empresa, viu dados estruturados, ou seja, tinha um dado, estava no banco de dados, estava ok, mas esse dado não foi validado. Então, às vezes, é um faturamento que não está certo porque teve um cancelamento que entrou no mês seguinte, é uma despesa ou um custo que não está certo, coisa muito comum de acontecer. Sei lá, aí eu diria que 80% das empresas de lucro real que eu entrei, quem fazia análise de custo não pensava em crédito de PIS e COFINS no estoque. E com isso podia estar usando um custo errado. Às vezes o cara faz uma DRE usando a guia como base para fazer a análise do tributos e não considera crédito e débito de PIS e COFINS ou de outra demonstração. Então, o que eu preciso fazer? Eu não conecto diretamente, mesmo que eu defini os meus indicadores estratégicos, eu não conecto os meus dados estruturados diretamente ao KPI. Eu subo isso degrau por degrau. Então, por exemplo, a gente está falando hoje lá de o indicador da área de liberação, né? Beleza, eu entro lá e falo onde estão os dados de liberação no SAP. Eu consigo tirar esse relatório. Mas esse relatório, ele é conciliado? Alguém tira esse relatório todos os dias e valida essa informação? Será que realmente o que está liberado ali bate com aquilo que eu emiti de nota fiscal? Se, onde a gente está falando, já existe essa informação, ela já foi validada. Então isso já está ok. Mas tem clientes, às vezes, que posso ir lá e falar o seguinte, tem a conciliação bancária? Tem. Tem uma conciliação e tem um registro de contas a pagar. Beleza, mas alguém tirou um relatório de contas a pagar por competência e validou? A gente tem um cliente que a gente está trabalhando com eles num sistema da TOTS, não vou falar qual é o sistema, mas tem um sistema da TOTS. O sistema da TOTS integra perfeitamente com a contabilidade interna, mas ele não me dá relatórios. Ele não me dá um relatório de tudo que eu gastei no mês, ele não me dá um relatório de tudo que eu tenho de pagamento, considerando o mesmo relatório, ele me dá vários. No mesmo relatório, tudo que saiu de banco, seja para pagamento de fornecedor, seja para pagamento de despesa financeira, seja para pagamento de funcionário, seja para pagamento de caixa, ele não me dá num relatório só. Então, quando eu olho para um dado lá estruturado, eu não consigo confiar porque ele não vira informação. Então, é uma base. Para eu confiar num dado, eu preciso que ele vire informação. Quando eu falo de perspectiva, quando eu falo disso, de planejamento estratégico, tem um conceito muito importante que chama Jobs to be Done, que é o seguinte. A ideia é, o seu cliente não compra aquilo que você vende, ele não compra atributo. Então, se você começar a definir indicadores através de atributos, você vai ter um problema. E se você, por exemplo, eu não estou vendendo para ninguém aqui Office 365, eu não falei dele até agora. Eu não falei que o Lists tem várias colunas, que o Lists é um banco de dados na nuvem. Eu não falei necessariamente que o Lists é uma ferramenta que você consegue mudar a cor da característica do processo que você coloca lá dentro. O que eu vendo para o cliente é, o Lists gerencia as tarefas do seu planejamento estratégico. O Lists gerencia as tarefas que você precisa
acompanhar as ações que você precisa acompanhar, os indicadores. O Power BI, eu não falo que ele tem uma conexão com milhares de bancos de dados, que ele tem uma visão e uma análise de cálculo de medidas que pode permitir uma análise avançada em questão, nada disso. Quando a gente fala isso, o BI, eu não estou falando o que o BI tem de ferramenta, o que ele tem de avanço. Vou dar um exemplo. 90% das pessoas usam BI com DAX, mas tem uma linguagem dentro do BI que chama M. Eu não vendo o BI falando que chama M. Eu vendo o BI falando o seguinte, você vai ver os números de forma dinâmica, fácil, integrada de várias áreas e você vai tomar decisão em cima dele. É isso que o Jobs Tubidone fala. Ele fala o seguinte, e esse é um desenho que muita gente usa, ninguém compra uma prancha de madeira prensada com 50 camadas e resistente, rodinhas de silicone de alta tração com rolamentos de aço e, sei lá, uma base de aço 4215, algo do tipo. O que a pessoa compra? Aventura. Ele compra a experiência de pular. Então, isso é uma ideia muito ligada também ao que a Apple fazia, porque a Apple não vende para ninguém, ou não vendia, pelo menos, muito tempo atrás, hoje ainda pode considerar que não. Se você abrir a tela de um lançamento do iPhone, não fala quantos pixels tem na câmera, não fala qual é o motor de estabilização do obturador, da captura da câmera, não fala da velocidade que tem no SSD. O que eles falam é o seguinte, tem uma propaganda que mostra uma mãe correndo de um lado para o outro, filmando, né, enquanto ela corre, o filho dela que está numa corrida, e mostrando que na hora que ela correr, ela vai conseguir ter um vídeo de qualidade, mesmo balançando. Eles mostram, na última, que eles fizeram toda a gravação do lançamento da Apple com o iPhone como câmera ligado a um SSD que ele conseguia gravar do SSD, da câmera direto no SSD. Então, as pessoas compram essas entregas, esses atributos, eles não compram necessariamente qualificações técnicas. E é isso que a gente precisa conseguir resolver na hora que a gente está falando dos indicadores. Que indicador me ajuda a entregar para o cliente aquilo que ele está comprando? E não aquilo que eu gostaria de vender ou aquilo que eu entendo por qualidade.